Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses 1, 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa palavra tão maravilhosa, poderosa, inerrante, eterna. Obrigado porque nós a podemos ler, ó Pai. Podemos ser edificados por ela. Podemos ouvir o teu Espírito falando conosco por meio dela, Pai. E agora que vamos meditar nesse texto, que o Senhor mesmo, ó Pai, fale conosco, edifique a nossa vida, nos renove, nos restaure, nos dê uma compreensão mais profunda, Senhor, da vida e da pessoa do Senhor Jesus. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, irmãos, este é um dos textos mais lindos da Bíblia e, sem dúvida, de toda a literatura mundial. Ele revela, ele exalta a pessoa e a obra bendita de Jesus Cristo. Exalta o Senhor, a obra que ele fez a favor dos eleitos de Deus, e mostra quem é Jesus na sua essência. Mostra que Jesus de fato é único na história da humanidade. Os satânicos que têm penetrado a igreja, é o desprezo pela vida e pela obra que Jesus realizou na cruz. Na verdade, poucos conhecem os mandamentos, conhecem as exigências de Jesus. Muitos têm procurado Jesus hoje apenas pelas bênçãos que pode receber do Senhor. Hoje é dito muito que Jesus não exclui ninguém, que Jesus é amor e Jesus então aceita todo tipo de pecado. A pessoa pode viver em pecado, fazer as coisas mais absurdas, mas Jesus é amor. Jesus o aceita. Você vê isso, gente falando isso toda hora na televisão. Mas eles desconhecem por completo aquilo que a Bíblia nos revela a respeito do Senhor Jesus. Não conhece esse texto que nós lemos.
Em muitos cultos hoje, Jesus é apenas aquele que está pronto para atender os pedidos egoístas das pessoas. Ele não é adorado pelo aquilo que ele é, mas é apenas aquele que pode resolver o meu problema, que pode me dar uma bênção, que pode satisfazer os meus desejos carnais. Infelizmente. Isso é blasfêmia. Isso é horrível diante de Deus. E, irmãos, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. E o momento que virá sobre a igreja. Você está vendo o mundo se movendo através de determinações, de leis, para que os valores cristãos e a igreja cristã e o nome de Jesus seja banido deste mundo. Coisas terríveis têm sido feitas. E a igreja e nós só vamos conseguir vencer e resistir quando nós tivermos uma compreensão de Jesus, não apenas na nossa cabeça, saber quem é Jesus, a doutrina correta, mas quando você tiver de fato, de verdade, dentro do seu coração, a presença do Senhor, vivo, ressurreto, por meio do seu Espírito Santo. Aí sim, nós vamos aliar aquilo que nós cremos, a doutrina correta, com a nossa própria vida, com a nossa experiência, e haja o que houver, que o mundo e o diabo se levante contra a igreja, nós seremos mais do que vencedores. É isso que precisamos entender, que esse é o momento de nós realmente buscarmos entender e compreender quem é Jesus Cristo. Esse homem maravilhoso, tremendo, que viveu nesse nosso mundo. Jesus é o ponto central da Bíblia. Toda a história da revelação, o fio que corre, é Jesus Cristo. E o grande desafio, irmãos, para nós hoje, para experimentarmos isso, essa presença real na nossa vida, de nós estarmos reunidos num culto, não apenas para cantarmos algumas canções, para ouvirmos uma palavra, para orarmos, mas para realmente crer e experimentar a presença de Jesus. Que Ele está aqui, recebendo a nossa adoração. Pense bem no que você está fazendo aqui nesta manhã. Você está diante do Senhor ressurreto. Aquele que deu a sua vida na cruz por você. Que ressuscitou para a sua justificação. E hoje está entronizado à direita de Deus Pai para receber a sua adoração. Você veio aqui porque Jesus te trouxe. Porque Jesus quer ver você cantando para Ele. Quer receber a sua oração. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo pontífice. Não é aquele que se propõe a isso, não. É Ele. É o nosso intercessor junto ao Pai. É o mediador. Por isso o nosso culto é prestado por meio de Jesus. E somente por meio dele é que nós podemos chegar ao Pai, ao trono da graça de Deus. E louvado seja o Senhor, porque nos libertou dos ídolos, nos libertou dos falsos deuses, nos libertou de uma adoração vazia, para adorarmos o Senhor do universo. Ele nos libertou, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele é o único mediador, irmãos. Ele abriu esse novo e vivo caminho, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu corpo ali partido. E Ele, por isso, nos sustenta a sua igreja. Por isso Ele a protege do maligno e Ele a purifica para apresentá-la a Deus. O verso 21 diz: e a vós outros também,
que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus está trabalhando na sua igreja. E nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele está purificando o seu povo. Ele está trabalhando para que na igreja fiquem os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que serão apresentados diante do Pai como santos e irrepreensíveis. Como já foi dito aqui, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Jesus fez naquela cruz. Por isso estamos reunidos aqui todos os domingos, como o corpo de Cristo, como aqueles que foram remidos e lavados nesse sangue, por aqueles que experimentaram o perdão de Deus. Mas, irmãos, o Senhor Jesus está presente na igreja pelo seu Espírito. E por isso nós podemos olhar para a obra que o Senhor realiza, e o Senhor realizou lá na cruz a nosso favor. A obra da expiação, onde Ele se colocou no nosso lugar, para receber nele, inocente, o castigo que deveria cair sobre nós, pecadores indignos. Ele ali recebeu a maldição. Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Porque, irmãos, quando a igreja perde a visão dessas verdades, dessas doutrinas, ela morre, como está morta hoje. Quando você vê na internet cada coisa absurda, passando por culto a Deus, você fica apavorado. A cruz continua sendo o centro da fé cristã. A mensagem da cruz continua sendo loucura para o mundo que se perde. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, que nos resgatou de uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, para uma vida cheia de esperança, para uma vida mudante, plena. Foi a cruz de Cristo. Queremos realmente experimentar esse mover de Deus. Queremos realmente ser tocados a cada momento pelo poder do Espírito Santo. Queremos ver o poder de Deus agindo no nosso meio, transformando vidas. Precisamos nos voltar cada vez mais para o Senhor Jesus. Atos, capítulo 5, verso 32, diz que o Espírito Santo é testemunha, juntamente conosco, da ressurreição de Jesus. Vejam bem. O Senhor nos comissionou, cantamos no início, para irmos aos confins da terra, levando a mensagem salvadora do Senhor. Mas Ele não nos mandou sozinho, o Espírito Santo vai conosco, o testemunho é nosso e do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Porque é o Espírito Santo quem nos conduz a toda a verdade na palavra do Senhor, na revelação bíblica. E por isso o Espírito Santo é dado a cada crente. Cada crente é habitado pelo Espírito. Quando ele confessa Jesus como Senhor de sua vida, é batizado, ele é realmente selado com o Espírito Santo da promessa. Todos nós, que um dia confessamos Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Gente, não há nada mais extraordinário do que isso. Mais grandioso do que isso. É maravilhoso
vai muito além da nossa compreensão. E por isso, irmãos, precisamos cada dia mais ansiar por esse mover de Deus, que vai nos levar a orar, buscar, adorar o Senhor com sinceridade, buscá-lo de todo o nosso coração. Porque hoje, muitas vezes, se dá uma ênfase muito grande à pessoa do Espírito, mas a gente entender que o Espírito Santo, né, é uma pessoa. Ele não é uma influência, ele não é uma força que age, é uma pessoa. E essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade. E o ministério do Espírito Santo não é chamar atenção para ele. Por isso muitos dizem que o ministério do Espírito Santo é um ministério de holofote. Ele aponta, ele ilumina Jesus, a obra de Jesus. E ele vem então para convencer o mundo, apontando a obra redentora de Jesus. Porque quando o Espírito Santo ocupa o primeiro lugar, ocupa a atenção da igreja, alguma coisa está errada. Por isso, irmãos, concluindo essa palavra breve nessa manhã, será que nós estamos preparados para que aquilo que a Bíblia profetiza que virá no final dos tempos sobre a igreja, onde a igreja será perseguida de forma terrível, onde os cristãos vão sofrer todo tipo de discriminação, quando a igreja parece que vai perder todo o seu poder? Nós estamos preparados para isso? Como é que nós vamos enfrentar isso? Com desânimo? Com aquela ideia, né, de determinismo? Ah, está profetizado, então vai ser assim, não tem jeito. Nós não somos. Nós cremos num Deus soberano. E já profetizou. Mas não uma coisa que acontece irreversivelmente. Mas Ele nos capacita, Ele nos fez igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. O Senhor vai conduzi-la em poder e graça, guardá-la para aquele dia glorioso, quando a igreja vai ser apresentada ao Pai, nas bodas do Cordeiro, como a sua noiva. Aleluia. Ele está trabalhando, irmãos, na sua vida. Na minha vida, você às vezes não percebe. Mas se você é alguém que está levando a sério a sua vida cristã, se você é alguém que ora a Deus, se você é alguém que está estudando a palavra, está aqui na escola dominical para aprender mais, se você é alguém que está adorando a Deus em espírito e em verdade, sabe que o Espírito está trabalhando na sua vida. Mesmo que você não perceba, mas Ele está trabalhando. De uma forma ou de outra. Para que nós sejamos apresentados ao Pai como a herança do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós podemos adorar esse Deus tão grandioso. Aquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Aquele que é a imagem do Deus invisível, o herdeiro e governante de todas as coisas. Aquele que nele foram criadas todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dele e para ele. Tudo subsiste em Jesus Cristo. E o versículo 18 diz, Ele é a cabeça do corpo. Por isso eu tenho dito sempre, quem está fora da igreja, está fora do corpo. Não tem comunhão. Não existe crente freelance. Ah, eu me basto. Eu sou a igreja. Você é parte da igreja, você é membro. Você não é a igreja.
Você depende dos irmãos. Estamos aqui para nos edificar uns aos outros. Vamos estudar isso na lição. Deus nos colocou juntos como irmãos, para nos apoiarmos, nos edificarmos, nos ajudarmos, orarmos uns pelos outros. É assim que a igreja caminha em vitória, irmãos. Vamos crer nisso, nesse mover do Espírito, porque somente assim vamos superar as dificuldades e todos os ataques do maligno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, meu, para vencermos essa guerra ideológica que o mundo morto em Satanás quer impor sobre nós, especialmente sobre nossos filhos e os nossos netos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui neste culto de adoração. Obrigado, Senhor, porque podemos bendizer e adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. E, ó Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor, a cada momento de adoração, se faça presente, mova-se entre nós, convença, ó Pai, do pecado, da justiça, do juízo, transforme vidas, cure os corações, as almas, os corpos, para a glória do Senhor, ó Pai. Mova-se, ó Pai, entre nós e capacita-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.